Bem, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série As Sete Igrejas de Apocalipse. E a primeira igreja que vamos falar vai ser de Éfeso, a qual tem por título Deixaste o Primeiro Amor. Todo o planeta, os olhares voltavam-se para uma história real de casamento. Era o casamento do século, a exata definição do romance. O casamento abençoado pela aristocracia britânica e acompanhado, por meio de satélite, por cerca de 750 milhões de pessoas. Príncipe Charles, Duque de Windsor, desposaria a Lady Diana, tudo como num conto de fadas. Um roteiro escrito e elaborado por Hollywood. As ruas de Londres estavam tremendamente abarrotadas de pessoas e admiradores que, de certa forma, tentavam ver os dois pombinhos passarem por ali, passarem para ir a caminho da sua lua de mel. Eles pareciam felizes, cheios de vida. No entanto, o relógio da meia-noite bateu a meia-noite na história desta Cinderela. Em algum momento da vida, começou a desandar. O amor acabou se esfriando. A vida ficou monótona, ficou rotineiro, caiu cotidiano. A paixão, por fim, chegou e encerrou. Diferente de Charles e Diana, é o nosso relacionamento com Jesus. Esse é a maior prova, a maior história de amor já escrita. O Rei dos Reis cortejou-nos, simples camponeses que éramos, e fez-nos a sua noiva real. Nossos corações estavam cheios de paixão, cheios de vida, cheios de ansiedade. Saboreávamos, na verdade, cada momento da sua presença. Amávamos porque ele o amou primeiro. Nosso amor era pela intimidade, era gerado pela intimidade. Todavia, como todo relacionamento, nosso amor por Cristo está sujeito a oscilações. E por isso o amor acabou por se esfriar. Na igreja de Éfeso, a primeira parte que a gente vai falar sobre a igreja é sobre o cenário. A cidade ela fica numa encruzilhada do mundo. 4 grandes estradas passavam por ela, trazendo mercadorias, informações de todos os lugares mais longínquos do Império de Roma. Éfeso era uma cidade livre. A lei romana ela não aplicava bem. Não havia uma guarnição ali. Por quê? Porque eles eram leais a Roma. Então eles tinham uma certa imunidade quanto à tirania romana. Todavia era um centro de grande cultura pagã, tanto que o Templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estava nessa cidade. Toda a cultura iníqua reinava ali, dominava aquela cidade. Mesmo assim, Deus colocou ali, naquele lugar, uma igreja. E aqui a gente entende que Deus ele sempre vai construir uma igreja onde é um local onde os recursos são totalmente desfavoráveis, não é propício a ter. Outro ponto importante que nós vamos ver é o remetente. O remetente ele não é indefinido. A gente sabe que é Jesus Cristo. Não tem nenhum versículo que assuma que seja Jesus, mas nós entendemos que é Ele. E de que maneira Jesus se revelou a este povo? Pois bem, Jesus ele se revelou como aquele que segura as estrelas. Jesus segura todo o cosmos em sua mão. Isso dá a entender uma certa responsabilidade, uma certa proteção. Cristo ele se mostra também como aquele que possui autoridade, controle absoluto sobre tudo o que acontece naquela igreja em Éfeso. Note que Jesus ele vai elogiar as qualidades e virtudes daquela igreja.
Ali eles não temiam o pecado, não suportavam a iniquidade, se esforçavam para seguir a Cristo. E naquela cidade, quando um membro ferido, eles admoestavam em amor. Quando o membro caía em pecado, eles levavam a arrependimento. E possuía ali uma certa doutrina de ensino, posta por Paulo. Mas, mesmo assim, eles deixaram o amor se esfriar. E qual é o pecado deles? Nós vamos entrar agora. O pecado, porém, é que eles realmente deixaram o amor se esfriar. E aqui, neste versículo, Jesus ele muda o tom. Éfeso havia deixado o primeiro amor. Isso é interessante porque quanto mais... Interessante não, mas isso é algo pertinente. Quanto mais pecados, quanto mais nós nos ocupamos, na verdade, com outras coisas, com outros afazeres, mais nós se afastamos de Deus. O primeiro amor ele é algo frenético, é algo passional, é algo apaixonante, é caloroso, é um romance que inflama. Todavia, o tempo ele desgasta, as coisas caem no cotidiano, caem numa rotina, quando de repente estamos afastados e olhamos para Deus como estranhos. E foi exatamente isso que acabou com a igreja em Éfeso. Deixaram que o amor se esfriou e com isso se afastaram de Cristo. Cada vez mais se afastaram porque a ocupação estava em outros afazeres, em outras coisas. Mas Cristo ele traz uma solução. Lembre-se do quanto vocês caíram, diz o versículo 5. Arrependam-se dos seus pecados. E a gente entende que há 4 passos para essa solução ser cumprida. Primeiro é lembrar do primeiro amor, lembrar de onde nós caímos, lembrar o que nós éramos antes, lembrar o sentimento que sentimos quando nos convertemos. O caminho para voltar a Cristo é a lembrança, é você lembrar daqueles momentos, é você lembrar de quem você era com Cristo nos primeiros dias de sua conversão, lembrar daquela alegria, daquele sentimento. O segundo passo, que é após a lembrança, vem o arrependimento, ou seja, se arrepender do caminho a qual fora tomado. E arrepender-se significa mudar de direção, ou seja, você vai deixar de ir para onde estava indo e voltar a caminhar corretamente. O terceiro passo seria a prática das primeiras obras. A igreja de Éfeso ela foi realizada junto com a igreja primitiva, ou seja, ela tinha boas obras, que quais eram? O ensino, a comunhão, o louvor, a adoração e a oração. Essas eram as primeiras obras a qual se refere para que eles deveriam voltar. O quarto passo, Jesus ele vai orientar a permanecer na batalha. Na batalha contra o pecado, ou seja, resistir contra o pecado, resistir contra o esfriamento, resistir contra a iniquidade. E analisando esses 4 passos, se a gente seguir eles, passo a passo, tudo certinho, estaremos sendo conduzidos a estar novamente com Cristo. Apesar da solução, Jesus ele vai dar uma alerta, que é qual? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A obra, por mais que seja feita, ela ainda não é o suficiente. Porque temos que dar atenção especial ao que Jesus nos diz. Ou seja, o que Jesus acaba de dizer por intermédio do Espírito Santo. Ele vai nos convidar a ouvi-los cuidadosamente. E não só ouvir, como também seguir. Então, se o amor esfriou, basta que mantenhamos nossos ouvidos atentos ao que Jesus quer nos dizer, atentos ao que o Espírito Santo está tentando nos dizer por meio da sua palavra. E por fim, nós vamos ter uma promessa, ou melhor, a igreja de Éfeso vai ter uma promessa. A promessa ela é uma bênção ao verdadeiro cristão. Todos aqueles que recebem a Cristo, compartilham das suas dores, que seguem como verdadeiros discípulos, eles já venceram com Cristo o pecado, já venceram a morte, porque Cristo tomou todas as dores para si, tomou a morte para si e venceu.
E por fim, quando pecamos, basta que lembramos dos passos, da solução que Jesus deu para Éfeso, e que seguindo aquela solução nós vamos conseguir voltar a caminhar com Ele, voltar ao primeiro amor. E voltando ao primeiro amor, basta que nós permanecemos em luta contra o pecado, basta que permanecemos resilientes contra toda iniquidade, contra tudo aquilo que o inferno joga contra nós. Pois bem, esse é o segundo vídeo da série 7 Igrejas falando sobre Éfeso. Um resumo geral e uma aplicação pessoal para nossas vidas. Se você ouviu até aqui, peço que deixe seu like, se inscreva e desejar, compartilhe também para ajudar a crescer o canal. Toda quarta-feira vai ter vídeo desse tema, até nós completarmos as 7 igrejas e darmos uma conclusão geral.